CBC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez esse programa vai ao ar, levando a paz à sua casa. Não é por acaso que temos diversos programas falados sobre a paz. O nosso país precisa tanto de paz por causa de divergências em todas as áreas, sobretudo na área econômica. Mas a doutrina espírita vem sempre nos trazer a paz. São os nossos telespectadores, nossos amigos que nos afirmam isso, que efetivamente sentem muita paz ao participar como telespectador do programa. E ficam felizes, como uma senhora nos apontou, até o Vec Meira, como está, velho Meira? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, senhor. Depois falarei contigo com mais calma. Então, também ele já estava aqui fazendo o trabalho junto comigo há tanto tempo, e ele a conhece, e ela afiançou-nos que realmente sentiu uma paz muito grande, que ela tinha muito medo de inferno, de purgatório, de castigos infernais. Mas à medida que foi conhecendo a doutrina espírita e, consequentemente, a misericórdia divina, ela mudou muito, né? Se sente feliz, nos visitou, nós também desejamos que ela vá muito feliz, seguindo em frente. E a doutrina espírita é isso. Está até escrito isso na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, que volta e meia citamos aqui. É necessário ser espírita para a gente ter uma boa situação no mundo espiritual após a nossa morte? E os espíritos responderam, não, isso seria um absurdo, porque muitos não tiveram oportunidade de se esclarecer. O que importa é ser um homem de bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, neste programa, nós nunca atacamos outras religiões. Não pedimos nada em troca também. Mas, por isso mesmo, as pessoas acham estranho, continuam nos aceitando como pessoas que participam da casa naquela hora do momento, esperam ansiosamente, mas refletem sobre aquilo que se ensina aqui. Então agora vamos aos fatos, como sempre. Vec Meira, tudo na paz de Deus? Graças a Deus, seu Gama. E o senhor, família, como é que mamãe, está? Tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. 91 anos, vai devagarzinho, não é isso? Exatamente. Perfeito. Bem, hoje estamos aqui com o nosso irmão Felipe Mascarenhas, que é de Porto Alegre, e obviamente depois... Está tudo bem com você, meu caro Felipe? Você Bom vai dia. depois ter a palavra para utilizá-la, mas não vamos seguir aqui a rotina que nós temos que fazer do programa, que já tem tantos anos. Então, Vec Meira, agora faça a sua parte aí, conforme Perfeito. combinado, por favor. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também todos podem acessar através do Facebook, agora, não é? TV Cidade de Petrópolis. Ali você vai acessar, coloca lá em cima o nome que eu citei há pouco e vocês vão ver toda a programação deste canal, inclusive o programa Enfoque Espírita. E também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Vec Meira, e a nossa página aí, por favor, você pode ler? Ela é um pouco grande, mas não vai atrasar a nossa entrevista aqui, não. Dá bem, é uma página e meia, mas eu venho insistindo nesse tema, na paz, no perdão, na compreensão, do entendimento, que está uma psicosfera pesada ainda nos cerca, sobretudo nos últimos tempos, pela violência, por tudo mais. Perfeito. Então vamos refletir um pouco, mas é importante os ensinamentos de Jesus. Então, Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ok? E abrimos no item 61. Título: Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça,
recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão, agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem aquela medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Que maravilha! Ok, antes de passarmos propriamente para a entrevista que hoje programamos, eu gostaria de lembrar, porque é a nossa rotina aqui, dos núcleos espíritas. O terceiro seu, Conselho Espírita de Unificação, que reúne os presidentes e mais uma pessoa de cada grupo. Então ele se reúne para otimizar a divulgação da doutrina espírita na cidade. Ora, então o terceiro seu criou, por iniciativa deles mesmos, os chamados núcleos espíritas. Então, são pessoas que morando muito longe de qualquer centro espírita, o trânsito de Petrópolis é difícil, aí está muito frio, tarde da noite é que terminam as reuniões espíritas, ou seja, 10 horas, para pegar 2 ônibus para casa é complicado. Então eles criaram o seguinte: se você deseja estar longe do centro espírita, é a condição ideal. E se a sua casa está nessas condições e você quer, então, ter uma reunião ou várias reuniões espíritas na sua casa, é só você dar o telefone. O que vai acontecer então? Vai uma equipe na sua casa, verifica o local que você tem, uma sala, às vezes uma garagem, ou algo parecido, uma varanda, e aí naquele ponto então será colocada uma mesa, o expositor fará uma palestra ali de 45 minutos no máximo, sempre sobre o Evangelho, pelo menos nos primeiros tempos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e após esse prazo, distribuição de água fluídica, que conhecem bem, e também do passe. O passe também não haverá passe mediúnico, portanto é o passe com transfusão de energia alterando o campo celular, porém sem incorporação mediúnica. Qual a condição para isso ocorrer? Que a sua residência fique no meio da serra, ou em Rio Bonito, ou no Vale das Videiras, no Caxambu, no Carangola, em Nogueira, em Pedro do Rio, ou qualquer local bastante distante de um centro espírita. Aí o telefone que eu vou dar é do Antônio Carlos.
ele lhe atenderá, fará uma visita, uma equipe e vai junto e você verá se quer ou não. Telefone do Antônio Carlos, 2235-2370, 2237-3194. Então é só telefonar, vai ser atendido e quem sabe você vai poder ter uma casa espírita, vai uma vez por semana, se você desejar. Se não desejar, isso não é para criar centro espírita, por favor, não. Apenas uma reunião que leva a paz para a sua casa e leve o conhecimento da doutrina espírita. Numa época de tanta violência, você ter paz em casa é maravilha. O Antônio Carlos estará lhe esperando com o telefonema. Perfeito. Agora, Vecmília, vamos tratar da entrevista do nosso querido irmão, tá? Perfeito. Felipe Mascarenhas. Vamos Isso. lá. Hoje temos o prazer de receber a visita do expositor senhor Felipe Mascarenhas, do Rio Grande do Sul, especificamente nascido em Porto Alegre, mas hoje reside em Osório, não é isto? Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Vec. Bom dia, Carlos. Bom dia. Que será nosso entrevistado. Amanhã, às 20 horas, ele estará no Grupo Oswaldo Cruz como expositor convidado para as festividades do 59º aniversário do grupo. O grupo fica na rua General Marciano Magalhães, 339, no Morém. Bom, Felipe, fale-nos da sua pessoa apresentando ao pessoal de Petrópolis. Claro, você já fez palestra lá no Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que agora vai fazer 59 anos. Então, eu me referi à minha pessoa, já lhe conheço de outros tempos, porém, nem todos os telespectadores te conhecem. Gostaria que você falasse um pouco de você e logo em seguida, como você entrou para a doutrina espírita, quais são as suas pretensões aqui, quem sabe de voltar a morar em Petrópolis, daí é bom que ele seja conhecido de uma vez, e a penetração do programa é uma realidade, então, para ele é importante, para os nossos telespectadores também, para nós a presença dele aqui. Com você a palavra. Então, bom dia também a todos que nos acompanham, né, pela TV, pela internet. Realmente, eu nasci em Porto Alegre e no final de 2015 eu me mudei para a cidade de Osório, uma cidade que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no cargo de Relações Públicas, trabalho com a comunicação. E desde julho que eu estou residindo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda num processo de transferência da universidade a partir dessa busca até por residir aqui na região. Ainda esse processo ainda não está concluso, né? Tem alguns trâmites ainda que precisam acontecer, mas espero que se tudo der certo, uma das intenções seria sim vir aqui para a cidade de Petrópolis, que é uma cidade que acho encantadora. Conheci Petrópolis em 2016, a partir de grandes amizades que fiz aqui no Rio de Janeiro e algumas delas aqui em Petrópolis. E conhecendo essa cidade, fiquei realmente encantado com a história viva que se respira aqui, com esses ares, essa psicosfera, as histórias do movimento espírita também que nós encontramos aqui. Enfim, acho que seria uma bela oportunidade residir aqui. Sair também de Porto Alegre para sair de um grande centro, né? Buscando essa proximidade com a natureza. E creio que Petrópolis nos oferece muito isso também, não é? Com certeza. Ô, Felipe, eu queria dizer para você o seguinte. Olha, Chico Xavier nos disse, porque todas as vezes que ele ficava extremamente estressado no final do ano, Emmanuel pedia a ele que se afastasse por quase um mês. E para onde ele ia? Ele vinha para Petrópolis, podem crer, é verdade. Ficava aqui no apartamento de Dona Suzana Mouzinho, se recuperando. Companheiros do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, onde o nosso irmão aqui vai utilizar a palavra amanhã. Então, amanhã, quinta-feira. Então Chico ficava ali, mas ele pedia a alguns de nós para ir até lá dar passe nele. E confidencialmente ele disse mais de uma vez que se pudesse, ele se mudaria para Petrópolis se ele não tivesse nenhuma missão.
porque ele adorava a cidade aqui e a psicosfera que tinha aqui. Isso dito por ele. Então, nós ficamos muito felizes, porque naquela época, creio-me, é verdade, o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz funcionava dentro do Cinema Esperanto. Permita-me contar isso, que é uma coisa muito interessante. Nós tivemos a oportunidade, depois, quando o grupo fez 50 anos, de publicar a história do grupo. Fizemos um pequeno livro, mas está esgotado hoje em dia. Porém, naquela época, então, o grupo ainda iniciando, ele trabalhava e funcionava dentro do Cinema Esperanto. Como é que era a coisa? Como o senhor Varanda, que era o proprietário do cinema, ele então recomendou para o porteiro o seguinte: quando a pessoa chegar aí e você se disser que vai para o centro, você deixa ele entrar, não cobra o ingresso dele não. Ele entra e lá dentro ele se vira para achar o centro. Então a gente passava de fora a fora, a tela está lá no canto, a gente passava de fora a fora por trás, subia uma escada lá no final, e aí então lá em cima tinha reunião numa sala relativamente pequena, mas muito boa. Tanto que o Chico Xavier disse para nós numa certa oportunidade, ele mesmo, que nos procurava lá, nos disse numa certa oportunidade: ao mudar daqui, levem a psicosfera que existe aqui no ambiente. A psicosfera aqui é muito boa. Bom, e assim o Chico fez durante muitos anos. Então, esse era o Grupo Oswaldo Cruz, do qual o nosso irmão vai falar lá amanhã, que fica na Rua General Marciano Magalhães, 339. Me desculpe ter interrompido, mas para o pessoal, isso é uma forma de propaganda também, para que o pessoal vá ao grupo amanhã. Claro, porque já há essa festividade amanhã do grupo comemorando o aniversário. Vamos lá, meu querido. Com certeza, vai ser uma enorme alegria poder participar desse momento. Estar aqui em Petrópolis e poder participar de um momento como um aniversário de um grupo com essa história é motivo realmente de grande alegria poder participar disso. E o seu conhecimento a respeito da doutrina veio como? Você nasceu numa casa espírita? Então, não. Eu também não. Eu, até os 18 anos, eu fiz toda a minha trajetória na Igreja Católica, lá em Porto Alegre, né? Minha família toda, assim, praticamente toda a família é católica, né? E então eu estudei em colégio católico, no Colégio Santa Teresa de Jesus, em Porto Alegre, participava de grupos, fui batizado na igreja, fiz a primeira comunhão, né, a catequese, depois fiz crisma, e até os 18 anos eu atuava, assim, era assim, frequentador e participante da Igreja Católica. E com 18 anos, eu li um livro na casa de um amigo. Eu fui ler o livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E aquele livro me despertou para algo diferente, assim. Uhum. E nesse meio tempo, algumas coisas começaram a acontecer. Alguns amigos, assim, começaram a me falar de fenômenos mediúnicos. Alguns amigos, um amigo especial que a mãe era trabalhadora já de muito tempo de um centro espírita, que depois o centro que eu acabei me vinculando em Porto Alegre. E nesse mesmo período aconteceu que o meu pai desencarnou. Então, quando o meu pai desencarnou em 2002, aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha 18 anos e esse amigo, a mãe dele, convidou que eu então fosse assistir uma palestra para conhecer na Sociedade Espírita Círculo da Luz em Porto Alegre, uma sociedade que hoje tem 71 anos de fundação. Uhum. E aí eu fui assistir a palestra. Quando eu assisti a primeira palestra, bastou a primeira palestra para descobrir que realmente eu tinha encontrado aquilo que eu estava buscando, assim. Amor à primeira vista, então? Com certeza, foi amor à primeira vista. Mas não fique encabulado não, porque o meu princípio foi exatamente igual ao seu. Eu estudei em colégio de padres, né? Ajudava nas missas. Foi a minha história também, por que não? Né? E eu era congregado mariano, você vê que era algo bem puxado, até hoje tenho saudade dos hinos e dos amigos que deixei lá, mas por razões, a entrevista não é minha, não quero participar disso, mas também eu então conheci a doutrina espírita em circunstâncias muito especiais e estamos aí, tá? Então, Felipe, eu queria lhe fazer uma primeira pergunta aqui. Você já nos disse qual a sua profissão, onde nasceu, mora, está morando atualmente, muito bem. Neste centro que você frequenta,
Qual a área da sua divulgação espírita neste centro? É de palestrante também? Então, também. Eu trabalhei de... Você é médium? Sim, também. Uhum. De 2002 a 2015, até o final de 2015, quando eu me mudei para Osório, eu atuava e era vinculado na Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre. Perfeito. Quando eu fui morar em Osório, eu fui para a Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório. Ah, beleza. Porque o fundador da Sociedade Espírita Círculo da Luz, ele foi morar em Osório anos antes e fundou a sociedade com o mesmo nome na cidade de Osório. Então eu estava trabalhando lá até agora, final de julho, quando eu vim morar no Rio de Janeiro. E atuando na sociedade, em Porto Alegre, eu comecei a partir dos estudos, depois dos estudos eu entrei então no grupo de estudo e educação da mediunidade. Então nós trabalhava também como médium, né, no desenvolvimento da mediunidade. Perfeito. Depois de alguns anos eu passei também a trabalhar no atendimento fraterno, aí aplicando passes também, né? E a partir de 2012, então, eu comecei a fazer as exposições doutrinárias. Ah, beleza. E aí fazia exposições em outras casas em Porto Alegre também. Quando fui morar em Osório, aí eu passei a fazer em todas as cidades ali do litoral do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em outras cidades. E agora também vindo para cá, para o Rio de Janeiro, aí tenho feito também aqui em Petrópolis, em algumas cidades como Itaperuna, Você já Niterói. se vinculou a algum centro no Rio de Janeiro? Eu estou frequentando os estudos na quarta-feira. Hoje, como estou aqui, né, estarei aqui no grupo Oswaldo Cruz, mas tenho frequentado no grupo Francisco de Assis, no Jefa. Temos frequentado lá o estudo do livro A Caminho da Luz nas quartas-feiras. Uma beleza de livro de Emmanuel, né? Que conta a história maravilhosa. Com certeza, né? com certeza. Mas, o Vecmília, permita uma coisa. Você, eu queria conversar com ele para saber dele o seguinte. Você publicou algum livro até hoje? Não? Alguma coisa? Trabalha na área de publicidade? Assim, profissionalmente você faz esse trabalho junto à universidade, mas junto aos centros espíritas, área de caridade, alguma coisa você tem lá? Porque você foi convidado para fazer a palestra de amanhã no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que amanhã faz 59 anos de existência, né? E então, é claro que você já está destacado aqui em Petrópolis, porque eu já assisti palestras outras que você fez. Mas eu gostaria que você passasse aqui para os nossos telespectadores a sua experiência em relação a outros locais que você foi, em Belo Horizonte e outros mais, para que a gente pudesse ter uma visão do Felipe Mascarenhas, entendeu? Perfeito. Eu não tenho nenhuma publicação, não escrevi nenhum livro, embora tenha muita vontade. Acho que será uma consequência, acho que com o tempo isso deva acontecer, mas não tenho nenhum livro publicado. Nós temos feito assim, algum trabalho, assim, procurar dar alguma contribuição junto ao movimento. No Rio Grande do Sul, estava participando bastante ativamente como colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. No último Congresso Espírita, tivemos a oportunidade de participar como oficineiros, que o Congresso do ano passado, assim como o Congresso do ano que vem, ele teve um formato diferente do que vinha sendo tradicional, em que os participantes puderam, além de assistir às palestras, também participar de oficinas desenvolvidas por trabalhadores. E tivemos a oportunidade de participar como oficineiro, conduzindo as oficinas, né, sendo facilitador das oficinas, como facilitador também de algumas atividades da Federação Espírita ao longo do Estado. E nós também tínhamos uma parceria muito bacana que nós estamos desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, em parceria com os nossos amigos do Movimento Espírita de Santa Maria, especialmente com o grupo de educação espírita, com o Centro de Educação Espírita Boa Nova, lá de Santa Maria, que é um trabalho que mescla arte, espiritismo e levando para as pessoas a mensagem da doutrina espírita através da arte, que é o seminário litero-musical, que nós desenvolvemos muito inspirados no trabalho do Ser, do Haroldo Dutra, do pessoal lá de Belo Horizonte. Perfeito. Profundamente inspirados no trabalho que eles desenvolveram alguns seminários litero-musicais, conjugando arte, música, teatro
e a própria palestra, a própria oratória poética, né? Nos inspiramos no trabalho que eles já desenvolveram e desenvolvemos lá já 2 seminários literomusicais, apresentando em diversos lugares do estado. Então nós desenvolvemos um primeiro que é chamado Amor e Renúncia, que é com base em cima do livro Renúncia. Né, do benfeitor Emmanuel através de Chico Xavier, conjugando também com o capítulo Amor e Renúncia do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Perfeito. Depois desenvolvemos um segundo seminário que foi com base na história de Paulo e Abigail. E também a influência de Estevão junto desse processo, o seminário literomusical Caminhos do Amor, em que nós focamos na experiência e na influência da experiência que Saulo, até se tornar Paulo, recebeu de Abigail e de Estevão. Como que aqueles momentos de encontro dos dois e como que a influência de Estevão trabalhou para que Saulo se tornasse Paulo. Então nós fizemos isso juntando a poesia, a encenação, a música e a oratória de uma forma muito poética. Então nós fomos construindo em conjunto com vários amigos aí, que não se limitou assim, nós tínhamos pessoas ali de Osório, eu, um outro companheiro ali de Osório, tínhamos pessoas de Porto Alegre, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também, pessoas de Santa Maria, e juntamos todos e fomos montando juntos e fizemos essa apresentação em alguns lugares do estado, levando essa mensagem da doutrina espírita através da arte. Está dentro daquilo que eu gostaria de lhe perguntar. Ou seja, nós estamos muito próximos aqui de Juiz de Fora e de Belo Horizonte. E por incrível que pareça, o movimento assim, espírita em Juiz de Fora, eu diria que é 6 vezes maior a população, não é 6 vezes maior do que a nossa, é mais. Mas não é a mesma proporção. Mas, no entanto, ela é 6 vezes maior do que a nossa em relação aos centros espíritas atuantes aqui. Aqui tem algumas casas espíritas, mas na divulgação eles têm outra destinação, então a gente respeita. Mas lá eles são muito atuantes, até as bibliotecas, as livrarias são enormes, e há muita divulgação espírita. Pois bem, eu queria saber como é que está a divulgação da doutrina espírita agora, após a morte do Chico, lá na região de Porto Alegre, Osório, ou mesmo de Gramado, quando tive a oportunidade de participar de um congresso lá, e fiquei muito impressionado. Tinha muita gente. Quer dizer, o movimento espírita, portanto, em Gramado, me pareceu bastante significativo. Agora, em Porto Alegre, não tenho ideia. Você poderia dizer para nós? O movimento espírita no Rio Grande do Sul, como um todo, ele é muito expressivo. É um movimento bastante intenso. Tem uma história muito bonita no movimento espírita do Rio Grande do Sul. E o congresso ele vinha sendo em Gramado nos últimos anos, e a partir do ano passado, então, ele ele voltou para Porto Alegre, né, sendo nas instalações da PUC daí lá no Rio Grande do Sul. Você tem obtido isso com facilidade, mesmo sendo da PUC? Como? Desculpa? Você tem conseguido as instalações, mesmo sendo da PUC, para fazer um congresso espírita? Foi conseguido? Perfeitamente. A PUC foi grande parceira, inclusive... Esse entendimento é muito importante. É muito bacana. O trânsito entre a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a PUC foi muito bom. Tanto que o próximo congresso do ano que vem, que já tem data marcada, será em setembro, vai ser novamente nas instalações da PUC, no mesmo sistema. E funcionou muito bem. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Volta agora o congresso, tem sido em Porto Alegre, até como um anseio para se tornar mais acessível às pessoas que vêm de fora, né, até. Porque Gramado é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade bastante turística também. Então, para quem vem de fora do estado, e mesmo para quem é do estado, em Porto Alegre se torna também mais acessível, né? Mas o trânsito foi muito, muito bacana, assim, a parceria com a PUC, mesmo sendo uma universidade católica, foi muito tranquilo. E especialmente porque essa nova dinâmica do Congresso trouxe uma forma de mexer com o nosso interior. A gente percebe que a gente vai entrando num momento agora em que a gente é muito chamado a trabalhar os nossos sentimentos. É isso. Nós temos que conversar muita coisa sobre isso, que a gente está querendo
uma panorâmica, como é que está o movimento espírita no Rio Grande do Sul, tá? Também em Osório, onde você está eventualmente, no Rio de Janeiro a gente está mais perto, a gente sabe, mas nós temos que fazer o primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto e continuaremos sabendo então o que se passa no movimento espírita também no sul do Brasil. Em 1 minuto voltaremos. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, entrevistando o nosso irmão Felipe Mascarenhas, que nos está trazendo uma noção do estado do movimento espírita. Quando nós viajamos, por exemplo, achamos muito estranho. Estávamos nós na pousada do Rio Quente, quando, isso há anos atrás, nós encontramos uma pessoa, continuamos orando por essa pessoa que fazia parte do movimento espírita de lá. Evidentemente que não nos identificamos tão profundamente, que o tempo que ficamos lá é muito curto e não dá para fazer isso. Mas enquanto estávamos em Caldas Novas, que fica próximo, mas não é a mesma coisa, são duas cidades diferentes, Caldas Novas e Rio Quente, quando estava, frequentava regularmente o movimento espírita. E lá em Caldas Novas nós encontramos, parece-me que no último programa eu falei isso, encontramos 2 ônibus que foram acoplados um ao outro, e ali dentro tinha talvez uns 1.500 ou talvez 2.000 livros, parece-me que. O nosso amigo Felipe já esteve em contato com esse ônibus também. Esse senhor passa a vida dele divulgando a doutrina espírita, que hoje em dia tem muita aceitação. Com a razão, talvez fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita pode, é assim que ela tem caminhado. Então eu queria saber como é que está a divulgação da doutrina espírita especificamente no Rio Grande do Sul, qualquer cidade que você possa nos trazer alguma coisa. Certo. Estava me recordando aqui de um local que eu conheci quando fui morar em Osório, lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Logo que eu cheguei lá, o pessoal dizia assim, você tem que conhecer o centro lá do Caraá. Tem que ir lá conhecer o centro espírita que tem lá no Caraá, que é o mais antigo do litoral. E eu fiquei curioso com aquilo, né? É um centro no meio da natureza. Fiquei curioso. Até que um dia o pessoal... Caraá é uma região? Caraá é um município lá do litoral norte do Rio Grande do Sul. Confesso que eu não sabia, não conhecia. E ele fica no meio de algumas montanhas, assim. A gente sobe ali pela cidade de Osório, tem o Morro da Borússia, que é bastante conhecido ali na região. Então a gente sobe e vai andando por estradas de chão, assim, e natureza total, completamente afastada de qualquer cidade. Uhum. E tu vai andando assim até que se chega em um meio de lavoura de natureza, onde passa um rio que nasce ali no morro, um rio
o Rio dos Sinos, e que vai depois chegar na região metropolitana de Porto Alegre como um dos rios mais poluídos do Brasil, infelizmente. Mas ali ele nasce cristalino, límpido. E ali tem esse grupo espírita. E fui lá conhecer, e aí fiz grandes amizades lá. E tive a oportunidade de conversar com alguns dos fundadores do grupo. E ele contava assim, dizia assim, olha, Felipe, aqui o centro ele tem 76 anos. Nossa. Do momento em que ele foi federado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi Francisco Spinelli, que assinou o documento de federação do centro. Mas ele disse assim, mas aqui nós nos reuníamos à beira do rio já há 100 anos. Imagina. O espiritismo acontece aqui no meio da natureza há pelo menos 100 anos. Porque as pessoas vinham de carroça, vinham de carro de boi, vinham de longe para passar o final de semana à beira do rio, falando de evangelho, falando de espiritismo. Que maravilha. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui, tinha uma fotinho assim de Kardec e da Amélie. E eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, ouvindo o rio, porque a gente está dentro do centro espírita, aí quando eu fui lá tinha uma casinha bem antiga, de 1942. Imagina. A fundação. E aí eu olhando, eu ouvindo o som daquele rio passando e pensando assim, né? E lembrando dos grandes centros espíritas de Porto Alegre, os grandes centros espíritas de outras cidades. Certo. E pensando quantos centros espíritas existem assim espalhados pelo Brasil e que nós sequer ouvimos falar. É verdade. Realmente. Nós sequer ouvimos falar. E aí, eu olhando aquilo e pensando quantos pelo Rio Grande do Sul estão espalhados assim, que estão fazendo um trabalho silencioso, transformando cada coração que está naquela região, naquele lugar. Que maravilha. Então eu fico pensando que o movimento espírita, o espiritismo ele se espalha assim. Nós temos grandes centros, e lá em Porto Alegre temos, como aqui no Rio, já pude conhecer alguns e ver as diferenças, que tem centros grandes, com uma estrutura física muito boa, muito bem estruturados, e centros pequenininhos. Como também fui num centro, numa outra praia, aí não já no meio das montanhas, mas numa praia, a última praia no litoral norte do Rio Grande do Sul. Assim, a praia mais ao sul do litoral norte do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha muito pobre, muito pequenininha, na beira da praia, muito afastada, assim, bastante isolada. Não deve ter menos de 10 mil habitantes, com certeza menos de 10 mil. E um centro, assim, no final da rua, onde começam as dunas, aí tem dunas e o mar. E assim, muito deserto. E aquele centro ali funcionando durante o ano inteiro. Imagina. Então fui lá no meio do inverno e pude acompanhar, assim, às vezes até alagado, assim, a rua com muito buraco, mas as pessoas lá trabalhando, fazendo palestra, trabalhando, atendendo, dando passe, fazendo trabalho social. Então eu fico pensando, o movimento espírita ele é assim, né? Ele tem nos grandes centros, às vezes com um grande trabalho, um trabalho muito expressivo, e às vezes com um trabalho pequeno, mas que tem uma expressão enorme para cada coração que está ali. Grandioso. Desculpe fazer uma pergunta objetiva. Esse é trabalho que eu não assisti, mas que eu ouvi falar sobre as perguntas de quem? Foi de Jesus? Jesus. As perguntas de Jesus. Você poderia tocar nesse assunto? Que palestra é essa que você faz, que repercutiram para mim? Perfeito. Então, esse uma das exposições que a gente montou em conjunto, né? A ideia foi do Luiz Guilherme, aqui de Petrópolis. É um companheiro do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Nós temos a alegria de servir com ele, e ele então faz esse trabalho com ele. Mas a essência do trabalho, não detalhes, isso. Você pode contar para nós? Então, nós montamos juntos, e a ideia é que nós peguemos as perguntas que Jesus faz ao longo do Evangelho. Então, em vários momentos, em várias passagens do Evangelho, a gente vê Jesus fazendo perguntas. E esse é um método que nos faz refletir muito, né? Perfeito. Porque às vezes Jesus ali ele faz perguntas que aparentemente a resposta é muito óbvia.
Como quando Jesus chega para um cego e pergunta: "Que queres que eu te faça?" Isso. Parece uma pergunta muito óbvia. É óbvio, né? Mas- Que eu me cure, né? Mas nem sempre, aí a gente se pergunta, mas nem sempre quem está com uma enfermidade realmente quer se curar. Às vezes nós precisamos ser relembrados das coisas mais simples, das coisas mais óbvias. Às vezes tem coisas que aparentemente são muito óbvias, mas nós esquecemos. Especialmente, hoje nós vivemos um momento em que coisas muito, muito básicas parece que nós estamos esquecendo. Isso é verdade. Isso é verdade, sim. Concordo. Então, é preciso, a gente faz essa reflexão ali, pegando o contexto daquela passagem e pegando a pergunta que Jesus faz e trazendo para a nossa reflexão, para a gente trazer para o nosso interior e tentar extrair as reflexões à luz da doutrina espírita que Jesus está nos fazendo ali, né? Então, É um perfeito. trabalho, muito essa ideia dessa é um exposição. trabalho de divulgação. Nós lembramos sempre que o grande divulgador do cristianismo, no princípio, por incrível que pareça, foi alguém que não conheceu Jesus de perto, né? Ouviu falar aquela coisa toda, mas não conheceu Jesus de perto. E ele, então, São Paulo, fazia aquele trabalho extraordinário, depois foi encarregado de perseguir aquela doutrina espírita nascente. Doutrina espírita não, aquela doutrina nascente que não tinha ainda uma característica. Venha se chamar cristianismo, porque depois ele, próprio São Paulo, propõe que assim seja, ficou assim, mas eu sempre noto para mim o carinho que tenho por São Paulo, porque foi o único caso que eu conheça em que Jesus, digamos assim, ele orienta São Paulo para São Paulo, e eu não ia para determinado lugar. Ele não fez isso com Pedro, ele não fez isso com os outros discípulos, que eram discípulos dele, mas ele fez exatamente com São Paulo. Até, por exemplo, São Paulo não vai para a Grécia, não, mas São Paulo resolveu ir. E aí o que aconteceu lá foi um fiasco. O pessoal era muito intelectualizado, não quis saber dessa coisa de reencarnação, né? Isso é coisa de tolo. E ninguém pode voltar para reencarnar. Então eu acho essas questões, porque eu tenho uma noção do programa, conquanto eu não tenha visto, e esses questionamentos que Jesus nos faz, que diz os homens que eu sou? Não é assim uma das perguntas? Então, são perguntas que nos motivam a pensar. Se vocês puderem, não deixem passar. Assistam amanhã, quinta-feira, o programa dele, que ele vai falar no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, portanto, às 20 horas da noite, vai falar, porque o grupo faz, eu estou repetindo aqui, 59 anos de existência e não sei qual a palestra que ele vai, qual o tema que ele vai falar, mas ele tem muita experiência e vai trazer certamente muita coisa para nós. Só te peço uma coisa, antes de passar a palavra a você, temos que fazer um segundo intervalo. Nós voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Hoje entrevistando um expositor espírita, hoje morador em Osório, está no Rio de Janeiro temporariamente, já morou em Porto Alegre. Eu queria ter uma noção, já que ele esteve em vários lugares, é um excelente expositor, então que ele trouxesse a noção para nós de como está o movimento espírita no Rio Grande do Sul.
Porque, por enquanto, no nosso país, com tantas divergências, tanto problema, alguns falam que o Brasil está dividido em dois, eu não aceito isso, não está. Mas o Brasil está como que procurando uma esperança. Não queremos falar aqui de política, não, mas do ponto de vista espiritual, a gente vê as pessoas como que em busca de uma solução. E a doutrina espírita está exatamente aí para apresentar-se assim. Então, continue dizendo para nós aí, nesse movimento espírita que você vê, nesses locais onde você esteve, até Belo Horizonte e tudo mais, você percebe, então, a doutrina espírita como sendo aquela tábua de salvação no momento exato? O Espiritismo, ele é o Consolador prometido. E como nós sabemos que estamos atravessando esse período de transição planetária, em que o nosso interior se agita, o interior da sociedade, o íntimo nosso, ele se agita por essa mudança. Ainda ontem estudava para a nossa exposição de amanhã, lá no grupo, Oswaldo Cruz, que será sobre, assim, fazendo esse paralelo entre a história do próprio Oswaldo Cruz e o desenvolvimento do espírito entre o intelecto, o desenvolvimento da intelectualidade e o desenvolvimento moral, também o desenvolvimento do nosso sentimento, depuração dos nossos sentimentos. Penso que nós alcançamos agora um momento de muito progresso material, de muito desenvolvimento do nosso intelecto, e somos agora chamados ao desenvolvimento moral. Profundamente convidados ao desenvolvimento da nossa moral e da depuração do nosso sentimento. E nisso, o Espiritismo traz a sua grande contribuição. A par de todo o desenvolvimento tecnológico, de todo o conforto que nós já temos hoje, a doutrina espírita, e esse é o papel do movimento espírita, de levar a doutrina espírita, de oferecer para todos os corações que estão chegando sedentos desse sentido existencial, de compreender a vida de forma mais profunda, de forma mais ampla. O movimento espírita tem essa missão de oferecer a doutrina espírita de forma mais pura, da forma mais pura e cristalina. Permita-me, a maior caridade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Pode continuar, mas é exatamente o que você está dizendo aí. Isso. Então, nesse período, nós estamos sendo convidados, penso assim, a divulgar também, além de divulgar a doutrina espírita através da nossa fala, das nossas palavras, mas especialmente através da nossa própria vida. E quando nós vemos que, assim, parece que prolifera um sentimento de desânimo, um sentimento de desesperança. Com a violência que se aparece. Com violência, com uma série de dificuldades da sociedade, e que nós enfrentamos também, dentro do movimento espírita, muitas dificuldades, às vezes dissensões, diferenças de opiniões, mas nós somos convidados a acender em nós aquela luz. Perfeito. A luz que o Cristo nos fala. Né? Então nós, muito mais do que em qualquer outra época, nós somos agora convidados a que a nossa vida seja uma carta viva. Né? Para usar o próprio Paulo, né? Usar o próprio Paulo, nós, durante muito tempo, nos perdemos, através das reencarnações. Aí, quem sabe o que nós fizemos e utilizamos mal a palavra, divulgamos mal a mensagem de Jesus. E aí eu lembro que a primeira fala de Jesus com Paulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta. Por que me persegues? Perfeito. E então acho que agora é a hora, nós estamos sendo convidados a levantar e entrar na cidade, como a orientação de Jesus a Saulo, entrar na cidade. E que a nossa vida seja uma carta de esperança, uma carta de o que nós estamos aprendendo com doutrina espírita, de que nós somos espíritos, de que nós estamos em jornada evolutiva, de que nós temos uma finalidade aqui, de que nós estamos em processo evolutivo, de que nós precisamos contribuir para o próximo, para que outros possam se desenvolver, crescer espiritualmente,
para que nós possamos aliviar as dores do próximo, para que nós possamos renovar o nosso coração, é um convite do momento. Nós sentimos assim, né? Que a nossa vida possa falar de doutrina espírita nas situações mais simples. Eu gosto de citar a respeito, só para te ajudar a me fazer entender o que você está passando, mas eu gosto de citar João capítulo 16, quando Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. No capítulo 14 ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quando eu me for, eu pedirei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Agora vem o que eu quero dizer. É no mesmo capítulo 14 que ele diz assim: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse pedacinho aí é que eu acho que é a missão hoje da doutrina espírita, relembrar aqueles ensinamentos de Jesus que ficaram uma coisa autômata. Eu vou ao centro espírita porque eu estou doente. Eu vou ao centro espírita porque eu estou desempregado. Eu vou ao centro espírita porque eu estou muito nervoso. Mas não é para isso, gente. Nós temos lá a riqueza colocada dentro de nós. Isso é que eu gostaria que você enfocasse agora, batendo em cima disso, entendeu? Na própria exposição também, quando fizer na sua parte, né? Que o pessoal fica desanimado. Parece que o Espiritismo não é aquilo que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Espiritismo, Pátria do Evangelho. Como pode achar que não é? Como é que a gente é o juiz da transição que nós estamos vivendo? Não é isso? Me recordo do último capítulo do livro A Gênese, que esse ano está sendo bastante estudado, bastante falado. Agora tivemos o congresso aqui do Conselho, né, que eu pude participar do congresso do CERJ, falando sobre a Gênese, os 150 anos. E o último capítulo da Gênese, o Kardec aborda toda essa questão da transição. E vai falando que quando chega o momento da transição, nesses ciclos, é da lei divina que o progresso aconteça. Sim. E nos detalhes, me chama a atenção, Kardec fala isso, nos detalhes está sujeito ao livre-arbítrio, ao nosso livre-arbítrio, nos detalhes. Mas a lei divina impulsiona o progresso. Então, a cada um de nós cabe escolher se nós vamos participar de forma mais ativa ou menos. Ou menos. Se nós vamos nos colocar nesse movimento de progresso que está acontecendo, que se dará. Ou se vamos nos omitir. Ou se vamos ficar omissos, ou se vamos ficar parados olhando a coisa. Quem pode negar o extraordinário progresso que existe hoje em todos os sentidos? Eu tenho, hoje, 81 anos, tenho dificuldade de acompanhar todo o progresso tecnológico que existe à minha frente. Não dá tempo de aprender e vem mais coisa. Eu me sinto, então, começo a me sentir como uma pessoa que tem dificuldade para aprender todo, nem que seja para executar formalmente, não, mas entender que aquilo que era impossível agora é perfeitamente viável. Não entendeu? E a gente está esquecendo isso, que a doutrina espírita tem uma contribuição maravilhosa. Começa a se cumprir aquilo que Jesus diz: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Caminha por aí, por favor. E quando nós lemos tanto esse último capítulo da Gênese, quanto o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro A Caminho da Luz, nós vamos vendo que nós ficamos, às vezes, aflitos com certas circunstâncias que nós vemos acontecendo no mundo, mas é preciso confiar que acima de nós há uma providência divina. O nosso papel aqui é transformar a nós mesmos. Sim. O resto todo será uma consequência. Cabe à doutrina espírita fazer certas coisas que me deixam surpreso. Por exemplo, restituir a Deus uma característica que tem que ser assim. Porque se fez de Deus no passado um juiz implacável, porque a pessoa fez um pecado, vamos chamar mortal, então daí para frente ele ia passar por toda a eternidade por um sofrimento que dizia: esse é que é o Deus bom? A pessoa errou, vai passar toda a eternidade sofrendo. Quando você dialoga isso com as pessoas, eles param para pensar: isso não pode ser. Eu digo: então começou a ser espírita. Entendeu que é assim que começa a mudança, cara. Entender que Deus é amor.
A reencarnação é porque ele está te vendo cheio de erro, mas ele precisa que você se modifique. Quando ele te dá uma outra vida, você esquece aquilo, mas olha o que você fez de errado, vai ter que resgatar. Isso aí não tem Deus como. É perfeito. Tudo Continua, se meu irmão, renova. estou gostando muito. Tudo se renova. Isso. E todos os seres que hoje atravessam a experiência do profundo mal, a experiência da profunda dor, tudo isso vai se renovar, tudo isso vai passar. Essa grande beleza da doutrina espírita nos trazer esse entendimento de que não há essa dor eterna, esse sofrimento eterno, essa experiência em que às vezes o espírito estagia da violência, do mal. Essa experiência ela vai ser transformada. Essa potencialidade que ele desenvolveu, ela vai ser redirecionada e vai ser transformada. Então nós vemos espíritos que por vezes foram grandes imperadores e que têm uma grande capacidade de mobilização de multidões e de organização, em que eles vão se transformando e vão mais à frente utilizando toda essa capacidade para o bem, para mobilizar o bem e para atuar na renovação do seu coração e do coração de outro. Então, todos nós estamos em renovação, a sociedade está em renovação. É isso que eu queria de você e quis convidá-lo para cá, para trazer essa mensagem de esperança. O nosso Brasil precisa. A esperança é uma das digamos assim, virtudes teologais, fé, esperança e caridade que São Paulo aponta. E ele diz que a mais importante é a caridade, sem dúvida, está lá no capítulo 13 da sua epístola. Mas então, São Paulo nos mostra, porque a gente não pode viver sem esperança, e tem brasileiro fugindo do país, achando que o fim do mundo vai ser aqui. E essa mentalidade que eu gostaria de passar e dizer, não é assim, é o contrário. Quem é espírita sabe como as coisas funcionam, porque está previsto, está acontecendo. Nós estamos tomando conhecimento de coisas que o Espiritismo já diz há muito tempo. A evolução das espécies de Darwin. Pô, mas está lá no Livro dos Espíritos, do arcanjo, que foi do átomo, que começou desde o átomo, e vai do átomo ao arcanjo, a evolução, antes de Darwin. E a gente quer passar isso despercebido? Não pode, né? Carlos, num dos momentos mais difíceis de Paulo, que a gente vê lá no livro Paulo e Estevão, nos momentos mais dolorosos dele, em que ele havia recebido a negativa do pai, estava completamente sem nenhum amigo, sem nenhum familiar ao seu lado, e ele tem aí em desdobramento o encontro com Estevão e com Abigail em espírito. E ali ele recebe a famosa orientação de Abigail, entre outras orientações, mas ele recebe as orientações de Abigail, né? Ele faz algumas perguntas dentro daquela dor, daquela angústia que ele estava vivendo, sem nenhum recurso financeiro, sem nenhum afeto ao lado. Desprezado, ele então recebe aquela orientação. Ama, trabalha, e confia. Espera e perdoa. E quando ela fala em espera, falou em esperança, eu me lembrei, porque aí o Emmanuel coloca o pensamento de Paulo quando ele ouviu Abigail dizer para ele, espera. Então ele fala assim, é verdade, a esperança sempre fora uma companheira dele, porque é preciso ter essa esperança mesmo. Então, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Essa fala de Abigail reflete a lição do Cristo. É um reflexo direto da lição é como se, naquele momento, Estevão e Abigail fossem intermediários de Jesus para Paulo, para aquela jornada que se iniciava. Eu acho que é uma lição que cabe muito para nós nesse momento atual. Perfeito. Inclusive, na própria sua camisa está aí. Tá aqui, Eu já estava querendo formular exatamente uma pergunta e você acabou entrando nessa situação. Ama, trabalha e espera. Ele acrescentou mais um, perdoa. Interessante, porque justamente o perdão foi o tema que eu escolhi para hoje, você percebe? Então tudo deu certo. Olha, eu fico muito grato, muito obrigado pela sua presença aqui, eu fico muito satisfeito, tá? Vamos estar juntos hoje ainda mais um pouco,
já sabemos disso. Amanhã, no grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, Rua General Maceno Magalhães, 339 e 339, será às 20 horas, que é aniversário do grupo. Depois haverá alguma forma de festividade, porque todo ano há. Muito obrigado a você, espero que você retorne com muita paz para a sua casa, para a sua família. Vecmília, rapidinho, por favor. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 19 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Pois é, então nós agradecemos a presença dos telespectadores, representados depois daquilo que nos falam na rua, nos cobram, nos pedem modificações. Hoje tivemos uma palavra de esperança para as pessoas que andam tristes com a situação do Brasil e preferem ir para outros países, como se não houvesse nada. A mão divina está aqui, gente. Lembre-se disso. Olha, a área espanhola fragmentou-se em inúmeras nações, mas a área de Portugal que veio para o Brasil permanece com a mesma forma, todo sempre. E nós encontramos isso na doutrina espírita, que claramente as forças de outras nações não prevalecerão contra o Brasil, isso está bem claro. Então agradeço a Deus e lembrando que o Chico Xavier tinha uma frase linda que nós elegemos para concluir o nosso programa, que é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. CBC 16. Aqui você se vê. You're